Agora sim. E gostava de que tivéssemos uns momentos para pensar sobre exatamente esta mensagem que acabamos de cantar. Esta música chama-se Isaías 53, porque fala sobre Isaías 53. Fala sobre este capítulo da Bíblia. Isaías, no Velho Testamento, há 700 anos atrás. 700 anos antes de Cristo, desculpem. Foi muito mais, foi há 2700 anos atrás. Assim é que é. Mas 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou, escreveu um livro na Bíblia que é um livro muito, um livro muito interessante. Interessante é uma palavra fraca, estava à procura de uma palavra mais forte. Porque realmente é um livro incrível. É um livro com 66 capítulos, que são tantos como os livros da Bíblia. É um livro que tem mais ou menos duas partes, dividem em duas partes os estudiosos. 39 capítulos a primeira, que são o número de livros do Velho Testamento, e 27 capítulos a segunda, que é o número de livros do Novo Testamento. E aqui neste capítulo 53 fala da mensagem que nós ouvimos cantar. E fala sobre aquilo que Jesus fez na cruz, 700 anos antes. Então, Isaías, eu gosto muito deste capítulo, já preguei várias vezes sobre ele e vou continuar a pregar porque é um capítulo muito claro, uma profecia muito clara daquilo que Jesus realmente veio fazer e do que significa aquilo que Jesus veio fazer. E então Isaías explica-nos, não é esta, é a outra. Esta é de domingo, não vamos adiantar já, mas no versículo 2 de Isaías diz que o servo cresceu diante do Senhor como um simples rebento, ou raiz em terra árida sem aparências ou beleza. Nós cantamos sobre isto, não é? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. E Jesus era assim. Jesus não era um rei majestoso. Ele não veio como um aristocrata, não veio como um nobre, não veio como um rei. Ele veio como um humilde filho de carpinteiro. E o seu aspecto não tinha qualquer atrativo, como diz aqui Isaías. E então ele não veio como um ser angelical, ele não veio com legiões de anjos, ele veio como um simples homem, sem nenhum aspecto sedutor, tanto que não foi fácil, que não era fácil, e era preciso um passo mesmo de fé para acreditar que aquele homem era o Filho de Deus. Mas Jesus também, não era fácil pela aparência, mas Jesus também fez muita coisa que mostrou a todos os que o rodeavam, ou àqueles que estavam mais perto dele, que sem dúvida ele era o Filho de Deus. Alguns não creram, porque há sempre quem não queira crer, né? Há sempre isso. Mas ele veio como um servo, ele veio como uma pessoa pobre, desprezado, abandonado pelos homens, diz no versículo 3 de Isaías, alguém cheio de dores, habituado ao sofrimento, diz lá Isaías, era desprezado, tratado sem nenhuma consideração, diz aqui Isaías. E para que tudo isto? Para que todo este sofrimento? Até que nós temos a ideia, e na Páscoa nós vemos aqueles filmes sobre a vida de Jesus e a crucificação, e temos aquela ideia que Jesus era um pobre coitado. As pessoas que não entendem a mensagem do Evangelho veem Jesus só como um injustiçado, algum pobre coitado. Coitado, veio para sofrer, sofreu, não se sabe bem para quê, foi morto e não se lembram do que vem a seguir, né? Nem percebem a mensagem por trás dessa crucificação. Será que Jesus foi um injustiçado que sofreu para nada? Não é isso que a Bíblia diz. Por trás do sofrimento, daquele sofrimento todo, havia um plano que se estava a cumprir. Deus estava a cumprir o seu plano. Na verdade, Ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. Agora já tenho, para vos facilitar a vocês seguir. Né? Ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E as dores de Jesus, afinal, eram as nossas. Eram as nossas dores. Ele ainda assim carregou nossas dores, como cantamos. O que nos era devido a nós, caiu sobre ele, foi lançado sobre ele, todo o sofrimento. E nós, diz Isaías, nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Quem o via pensava, olha, Deus não quer saber dele, né?
Deus não tem, Deus não está com ele, Deus não se interessa por ele. Olha o que Deus está a permitir que aconteça na vida dele. Tanto sofrimento. Pensávamos que Jesus era um desgraçado a quem Deus tinha abandonado. Mas nada podia estar mais longe da verdade. Ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele, ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. A oferta pela culpa, ele a ofereceu. Ele ofereceu-se a si próprio, em oferta pelas nossas culpas. Deus, o Filho de Deus, veio para levar sobre si todo o castigo que cabia a nós. E agora alguns estão a pensar, mas será que nós somos assim tão más pessoas? Não é? Que merecemos um castigo? Mensagem tão dura, tão desatualizada, isto de falar de castigo. Que coisa tão desagradável. Não é? Estamos a viver um tempo em que consequências não são agradáveis, não são bem vistas. Mas há consequências para o pecado. Há consequências. E essas consequências, Deus, que é justo, não as podia ignorar. Deus não podia apenas dizer, está tudo bem. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus perfeito. E quando nós desobedecemos a Deus, é a Ele que nós estamos a afrontar. Nós estamos a afrontar o Criador, o nosso próprio Criador, o Criador do universo. E isso tem consequências. Mas como Deus é amor, Ele não quis que essas consequências terríveis caíssem sobre nós. Ele enviou o seu próprio Filho, enviou-se a Ele próprio para tomar essas consequências sobre si. Então, o seu castigo nos traz paz. E todos nós fazemos muitas coisas erradas, não é? É só sermos honestos connosco próprios. E nós queremos seguir o nosso próprio caminho, nós queremos ser ovelhas desgarradas, não queremos ouvir a voz do pastor, queremos ser nós a controlar a nossa vida, não queremos que ninguém nos atrase, que ninguém nos detenha, que ninguém nos faça pensar, não queremos que ninguém nos alerte. E só quando a coisa corre mal é que a gente pensa, se calhar devia ter ouvido, não é? Mas depois muitas vezes voltamos a fazer a mesma coisa. E somos todos assim, ok? Somos todos assim. Que ninguém se sinta aqui especial. Ninguém aqui é especial. Nós somos todos assim. Somos todos inaptos, como estávamos a cantar na outra música. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. E a lei nos mostra quem nós não somos. Nós não somos perfeitos. Nós somos muito falíveis. Somos muito imperfeitos. E o nosso maior defeito é o orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Então, mas Deus, como muito nos ama, como Ele ama os orgulhosos, Ele enviou o seu Filho para carregar as nossas faltas. Todos nós vagueávamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho, mas o Senhor carregou sobre Ele as consequências de todas as nossas faltas. A oferta pela culpa, Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu. Para satisfazer a justiça de Deus. Deus juntou a justiça e o amor numa combinação perfeita. Jesus sofreu o castigo por amor, para que nós não tivéssemos que sofrer, Ele deu-se por nós. Deus 100% justo, 100% compassivo, bondoso e gracioso. E só essas consequências de queremos seguir o próprio caminho. E qual é a pior consequência de seguir o seu caminho? É Deus dizer, ok, faz a tua vontade. É o pior castigo. É Deus dizer, ok, faz a tua vontade. E nós vamos para longe dele. E ficamos longe dele, vivemos longe dele, morremos longe dele e passamos a eternidade longe dele. Porque Deus, Ele respeita a nossa vontade. E esse é o castigo pelo nosso orgulho. É fazermos a nossa vontade. Que é a nossa perdição. Jesus, Ele foi o exemplo perfeito de ovelha. Interessante que o próprio Criador, Ele veio morrer para ser ovelha. Ele veio viver para ser ovelha
e ele foi morrer como uma ovelha para o matadouro, sem dizer palavra. Então ele foi o exemplo perfeito da ovelha. Manso, humilde, sem rebeldias, sem clamar, sem se fazer de vítima, sem reclamar por estar a ser vítima de uma injustiça. Ele apenas foi fazer aquilo que ele sabia que era a missão de Deus para ele, que era ir até ao fim. Nós não queremos ser estas ovelhas, mas ele veio para nos mostrar o que é ser ovelha e para nos dizer que nós podemos ser ovelhas que ouvem a voz do pastor e que, de forma mansa e humilde de coração, aprendemos com aquele que sabe todas as coisas e não achamos que nós sabemos mais do que ele. Que é o que nós, no fundo, todos achamos. Que sabemos mais do que Deus. E foi este o cenário, não é? Que nós conhecemos dos filmes que vemos. É este o cenário. Ele foi vexado, foi humilhado, a sua boca não se abriu para protestar. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha emudecida nas mãos do tosqueador, a sua boca não se abriu para protestar 2 vezes. A sua boca não se abriu para protestar, porque ele sabia que aquilo era processo de Deus. Era processo de Deus. Jesus, quando estava a ir à cruz, ele sentiu todas as dores. E ele carregou mesmo as nossas dores. A dor era real. E atroz. E ele sentiu tudo aquilo. Não vamos romantizar a coisa e achar que Jesus, que Deus o poupou a alguma coisa. Deus não o poupou a nada. Ele sentiu tudo aquilo. E a sua boca não se abriu para protestar. Porque foi para isso que ele veio. Ele sabia que era para isso que ele tinha vindo. Para mostrar o amor de Deus pelos seus inimigos. Então ele não foi um desgraçado, injustiçado, uma vítima do sistema religioso e do Império Romano. Não, ele foi um voluntário para morrer por nós, por amor. Levaram-no à força, sem resistência nem defesa. Quem é que se preocupou com a sua sorte? Continua Isaías. De facto, foi suprimido da terra dos vivos, mas por causa dos pecados do meu povo é que ele foi maltratado. Por causa dos pecados do povo, ele foi maltratado. Fizeram dele o que queriam, porque ele permitiu. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os malfeitores, embora não tenha cometido qualquer crime, nem praticado qualquer fraude. A pessoa mais perfeita da história foi vítima entre aspas, da maior injustiça da história, mas ele foi uma vítima voluntária. Ele esteve sempre no controle de tudo. Foi castigado como um malfeitor, mas essa era a vontade de Deus. Deus quis esmagá-lo com o sofrimento para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Uma oferta de purificação, de libertação da culpa. E nós podemos ser livres da culpa. Nós fazemos um bom trabalho em suprimir, muitas vezes, fazemos um bom trabalho em suprimir as nossas culpas. Nós mandamos lá para trás, na nossa mente, não é? E não pensamos muito naquilo que nos faz sentir culpa. Outros de nós não conseguem fazer isso. São esmagados pela culpa. E nenhum desses extremos é a vontade de Deus. Nem que a gente viva sem nenhuma consciência de que fizemos alguma coisa mal, com a consciência cauterizada, não é? Como se fôssemos perfeitos e boas pessoas e o que dizem de nós, se dizem alguma coisa de nós, os outros é que estão mal. Nem o outro extremo, que é vivemos esmagados pela culpa, pela condenação e não conseguimos ser livres, não conseguimos respirar, não conseguimos viver bem. Qual é então aqui o meio termo? É nós termos consciência da nossa culpa, mas aceitarmos a expiação de Jesus por nós. Aceitarmos este presente de Deus por nós. E o propósito de Deus é muito mais do que apenas nos libertar de uma culpa. Ele quer ser íntimo de nós. Ele quer um relacionamento connosco. E não é um relacionamento qualquer. Ele quer que nós sejamos sua descendência. Ele quer que nós sejamos seus filhos. Ele quer ser um pai para nós. E então,
aí quando nós temos um pai, nós percebemos que muitas vezes um pai perfeito, um pai que ama, é um pai que nos dá muito, mas que também nos quer educar, que também nos quer corrigir, que também nos quer guiar, também nos quer orientar, também nos quer dizer às vezes não. Isso é um pai como deve ser, não é? Um pai que diz sempre sim é um pai, é um mau pai. E Deus quer ser esse tipo de pai para nós, um pai que nos guia, um pastor que diz à sua ovelha, olha, não, não é por aí, anda mais para aqui. Não é? Dá assim com a vara de vez em quando, anda para aqui. Ele quer ser esse tipo de pai, ele quer que nós sejamos sua descendência e através de Jesus nós podemos ser filhos de Deus, podemos ser descendência de Deus, recebendo esse presente. E essa é a recompensa. E Jesus, ele tinha os olhos nessa recompensa. Por causa desse sofrimento, ele verá a sua recompensa e ficará satisfeito com a experiência que teve. O meu servo, que é justo, fará com que muitos se tornem justos diante de mim, pois ele mesmo carregou com os crimes deles. Essa é a alegria de Deus. Que o sofrimento de Jesus não seja em vão. E quando é que Deus se alegra? Quando é que há festa no céu? Quando os pecadores se arrependem e se entregam ao Pai. Se entregam nos braços do Pai. E decidem viver em obediência ao Pai. Vivendo no amor do Pai. No amor do Pai. E é assim que Isaías termina este capítulo. Deus fica satisfeito com o sofrimento de Jesus, porque muitos se tornam justos por causa do sofrimento de Jesus. Nós queremos ser essas pessoas. Queremos ser justos por causa do presente, aceitando o presente, este presente de Jesus. Então, a justiça dele habita em nós, mora em nós. E porque a justiça dele mora em nós, nós somos justos. E a sua presença em nós, a comunhão que nós temos com ele, nos liberta de toda a culpa, de toda a condenação. E também não vivemos a pensar, ora bem, até onde é que eu posso subir? Quanto é que eu posso pecar? Quanto é que eu posso fazer as coisas à minha maneira? Não vivemos assim. Porquê? Porque amamos o Pai. E o Pai nos ama. E nós queremos viver em amor. Não queremos viver distantes dele. Não queremos viver entristecer o coração dele. Queremos viver de uma maneira digna do nosso Pai. Não é por uma imposição religiosa. Não é por uma imposição de leis. Já vimos que a lei mostra-nos o que é que nós não somos. Mas a graça mostra-nos o que é que nós somos. A nossa identidade em Cristo. E essa é a verdade de Deus para nós. E não vamos acreditar em mais nada. Deus quer que vivamos em liberdade e desfrutando da sua presença e da sua graça. E eu gostava que pudéssemos orar, gostava que pudéssemos ficar de pé. Nós vamos já cantar mais uma música e a Rita vai nos dirigir. Mas gostava que cada um de nós pudesse ter alguns segundos para pensar um pouco, processar um pouquinho aquilo que ouvimos aqui para considerar esta mensagem. É a mensagem da Páscoa. É a mensagem da cruz. Não foi um acontecimento sem sentido. Não foi uma catástrofe sem sentido. Foi algo propositado. E algo bom. E algo que pode transformar a nossa vida. Gostava que considerássemos isso durante alguns segundos. E depois vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, porque tu entregaste tudo por nós. Tu entregaste-te por nós.
Tu nos deste aquilo que nós nada fizemos para merecer. Aliás, fizemos tudo para não merecer. Obrigado porque tu amaste os teus inimigos. Tu amaste aqueles que te afrontaram, amaste aqueles que te rejeitaram, amaste aqueles que te magoaram, amaste aqueles que te feriram e isso para nós é algo maravilhoso. Eu oro para que esta mensagem seja mais do que uma mensagem. Seja algo real que nós incorporamos na nossa vida, que assimilamos na nossa vida e que nos transforma o nosso coração e passamos a viver como descendência tua. Novas criaturas que têm a natureza de Deus, que participam da natureza do Pai, como filhos amados. Obrigado porque podemos viver livres de toda a culpa e podemos viver debaixo da tua orientação, debaixo da tua soberania, debaixo da vontade do Pai, sabendo que tu nos vais guiar, tu nos vais orientar, tu nos vais corrigir, tu nos vais amar, tu nos vais educar, tu nos vais ensinar. E queremos caminhar contigo. Eu oro para que cada um de nós que está aqui nesta noite possa dizer sim e amém. Possa dizer assim seja. É esta mensagem da Páscoa e que esta mensagem possa transformar radicalmente a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus.